Falará agora pela Associação Brasileira das Empresas de Software, o Dr. Alexander Andrade Leite. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos a todos. Boa tarde. Senhor presidente, eu iniciarei minha sustentação oral tentando talvez dar mais exemplos sobre o que já foi dito até aqui. Me parece que em torno de contexto constitucional e fundamentos constitucionais já estamos muito bem com as sustentações orais que me antecederam. O fato é que, quando estamos tratando de CID, de contribuição, ela tem uma natureza completamente diferente da de impostos. E ela deve ser compreendida segundo esta natureza, que, inclusive, altera esse mecanismo de compreensão e desloca essa competência do que nós conhecemos das aulas de sempre, como fato gerador tributário, aquilo que atinge uma determinada grandeza, e isso é deslocado para uma categoria que está umbilicalmente ligada à finalidade, como todos aqui disseram. E que finalidade é esta, ministro Fachin? É justamente a finalidade de você ter um acesso extrafiscal e possibilitar o desenvolvimento de fundos para inovação tecnológica. E aqui, Excelência, até calha, talvez, concatenar com a frase inicial de Vossa Excelência sobre as iniciativas que estão sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da redução da pegada de carbono. Porque existe uma teoria econômica sobre este caso, que vem desde um economista britânico no século XX, que se chamou de teoria pigouviana, que é justamente tentar evitar essas externalidades negativas. Então, isso, para retomar a sustentação, inclusive, do meu colega aqui da Procuradoria, nessa Revolução Industrial, o que sempre se percebeu? Se a indústria polui ou, de alguma maneira, causa externalidades negativas, ela deve pagar uma contribuição para que isso seja diminuído. E é o propósito de toda a CID, que ela possa reduzir essas externalidades negativas mediante a criação de um benefício. O benefício proposto aqui na origem é o desenvolvimento de um fundo tecnológico para apoio à pesquisa, inovação no âmbito das universidades. Algo que todo mundo concorda que é absolutamente necessário para o Brasil e que pode sim fazer a diferença. O problema disso tudo é que, para retomar o ponto da finalidade, que está umbilicalmente ligado com a própria razão de ser da contribuição, é que este fundo, Excelências, com todas as venhas da manifestação da Procuradoria, ele está sendo realmente predestinado. E não precisa ter muito trabalho para acessar. Há um relatório emitido pelo site do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que eles apontam a receita desse fundo e para onde isso está sendo destinado. Eu tive o cuidado de analisar esses números, porque imaginei que, por falar ao final aqui como amigos, provavelmente o direito já teria sido dito, mas é possível acessar as linhas desse gasto. E eu, diante de uma grandeza como essa, da ordem de 20 bilhões de reais, sempre tento me ater a algo pequeno para compreender a dimensão disso tudo. Ser do Amapá, nessas horas, me ajuda, porque eu tento compreender a realidade local ali. E há, especialmente, uma linha desse gasto que me fez aprender o que é um ecranoplano. E aí, até retomando, na década de 50, a União Soviética começou a produzir um avião que era para voar sobre o Mar Cáspio, um avião que voa a cerca de 1 metro de altura, e ele se chama ecranoplano. Então, a União Soviética produziu isso com objetivo armamentista na época e ficou conhecido como o monstro do Mar Cáspio, esse ecranoplano. E por que eu estou falando isso, Excelências? Porque, no contexto da linha de gasto do Fundo da Ciência e Tecnologia Brasileiro, tem o desenvolvimento de um ecranoplano brasileiro, para justamente percorrer os rios da Amazônia, de onde eu sou, e na tentativa de levar os amazônidas com mais facilidade a percorrerem as ilhas e os caminhos dos rios brasileiros. Um ecranoplano que está sendo desenvolvido desde 2016 e que todo ano ele consome R$1 milhão para esse desenvolvimento. Eu não questiono que isso um dia possa se tornar realidade, mas o fato é que já vem há 10 anos isso sendo produzido, consumindo dinheiro público para uma pesquisa que, assim, com todo respeito, me parece absolutamente inócua. E como esse exemplo, existem vários outros da finalidade do fundo. Mas ainda que se entendesse que nós temos direito a um monstro do rio Amazonas, um ecranoplano para voar lá e transportar os amazônidas, ainda que se entendesse que isso é legítimo, é correto, é um bom uso do dinheiro público, o fato é que a proporção é absolutamente díspare. O fundo arrecada 20 bilhões de reais e são gastos 2 ou 3 bilhões de reais por ano, na média, mas cerca de 10%, quase 10% do fundo, é utilizado para a ciência e tecnologia. E isso está no site do Ministério da Ciência e Tecnologia.
a ponto de ter sido feita uma fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, acórdão recente agora de 2024, em que o Tribunal de Contas da União apontou ao Ministério da Ciência e Tecnologia que este fundo ele precisa ser melhor explicado, que este fundo ele precisa produzir elementos de maior transparência para que justamente se depreenda quais são os efeitos, não é, da utilização desse dinheiro, porque é muito dinheiro. E uma parte desse dinheiro, eu até concordo que está sendo muito bem empregada, porque paga as bolsas do CNPq, são 19 mil bolsas, que consomem quase R$1 bilhão do fundo. Então, ok, ninguém discorda que esse é um bom uso do dinheiro público, mas é pouco comparado àquilo que se arrecada. Isso para ficar no aspecto da finalidade, tentando ser um pouco mais exemplificativo para não cansar Vossas Excelências, e no que concerne a associação que eu aqui represento, a Associação das Empresas de Software Brasileira, é uma associação que congrega mais de 2.000 empresas, e empresas essas que têm mais de 200 mil funcionários e que têm uma arrecadação de mais de 100 bilhões de reais por ano. Portanto, quem sofre na pele com a incidência dessa CID, porque justamente paga essa CID em todos os contratos que faz, sejam eles de apreensão de tecnologia ou não, para estas empresas do setor tecnológico, está havendo, sim, uma má utilização dessa contribuição. Por quê? Para a Receita Federal, infelizmente, qualquer tipo de remessa passou a ser passível da tributação. E aqui é necessário retomar o ponto de que esta é uma CID sobre tecnologia. E a tecnologia, ela exige a apreensão da tecnologia. Não é porque a gente anda num carro elétrico que a gente está consumindo tecnologia. Eu vim para cá de carro elétrico, quando eu freio ele recupera energia, quando eu dou ré ele mostra uma câmera 360, mas eu não tenho absolutamente nenhuma ideia de como é que ele funciona. Eu jamais tive acesso ao código-fonte, eu não sei como aquela tecnologia foi desenvolvida e nem como aquilo dali é produzido. Eu consumo aquilo, mas eu não apreendo essa tecnologia. E este é um ponto que precisa ficar claro na linha da interpretação conforme que se pretende, porque ainda hoje ocorrem autuações fiscais que pretendem tributar operações que não são de transferência de tecnologia, meras remessas de valores para o exterior. E aqui agradeço pela atenção de Vossas Excelências e rogo, portanto, pelo provimento do recurso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alexander.